Eu não lembro da pergunta. Como que a literatura surgiu na sua vida? Como a literatura surgiu na minha vida. Bom, vamos lá. É uma história longa, mas eu vou sintetizar bem. Reduzir bem e sintetizar bem. No ano de 86, a minha família se mudou para uma pequena cidade próxima a Ribeirão Preto chamada São Simão. E a gente morou numa espécie de uma chácara. O relevo não ajudava muito. A chácara ficava numa baixada assim. Era o ano de 86, governo Sarney. Não que eu naquela época eu tinha sentido isso, porque eu tinha 8 anos de idade. Mas a nossa TV não funcionava porque precisava de uma antena especial. Não sei. Desculpa. E por questões econômicas, a minha família, né, meus pais optaram por não comprar essa antena. Devia ser muito caro. Então eu cresci 5 anos da minha vida, eu não tinha TV. Né? Dos 8 até uma certa idade eu não tive televisão. Para uma criança de 7, 8 anos, né? Então eu precisava distrair a cabeça, como toda, né? Então eu comecei a ler. Então eu acredito, meus pais são semi-analfabetos, né? Era outra época, minha mãe e meu pai estudaram até a 4ª série. Então eu acredito que ficaram com um pouco de dó de ver eu e meu irmão do meio que não tinha TV e não deixava a gente ver TV na casa de amigos, assim. Então a gente vivia naquele mundinho nosso ali. Então minha mãe e meu pai trazia revista, meu pai é mecânico, então ele trazia revistas, jornais. Então eu começava a ler. Então foi totalmente despretensioso. Eu lia porque eu não tinha TV. É a mesma questão da música. Como você adora a música? Bom, eu não tinha televisão. Eu era uma criança, 7, 8 anos de idade. Não tinha TV na minha casa. Então o pessoal, todo mundo falando da nave da Xuxa e eu não via. Eu fui ver a nave da Xuxa com 12, 13 anos de idade, né? Que eram as coisas que aconteciam na época. Todo mundo falava do programa da Mara Maravilha ou da Angélica, programas infantis. E eu não tinha TV. Mas eu sabia. Por quê? Porque eu ouvia o rádio, porque lia. Então eu lia gibi, revista, pegar a revista Veja assim e ler 3 vezes, porque era o que tinha. Então, e um dia eu fui na biblioteca e fiz uma fichinha na biblioteca. Então, ia lendo, livro infantil, nada muito assim. Se eu não vou mentir, poderia contar aqui uma história mirabolante, que meu Deus, tal, assim. Não, sem pretensão nenhuma. Muitas vezes pela capa. Eu lembro que uma vez eu li uma coleção, que eu tenho procurado essa coleção e não encontrei, porque eu não lembro o nome da coleção. Mas era alguma coisa assim, tinha vários livros que era A Volta ao Mundo, era 2 brasileiros, livro ilustrativo, assim, e cujo a capa, quando você fazia assim, então vamos supor, mostrava a Itália, você fazia assim, o brilho mostrava a Torre de Pisa, você fazia assim, mostrava o Coliseu. E aí você ia lendo, um exemplo, tá? Não vou lembrar das personagens. Natália e Joaquim foram no Coliseu, então tinha uma foto assim e tal. Então eu li porque mostrou vários países do mundo. Aí eu fui ler mesmo assim com pretensão quando eu ganhei um livro da patroa da minha mãe, Dona Palmira. O livro chamava Abobrinhas da Brasilônia, que foi feito, escrito, ilustrado, era de quadrinhos, pelo quadrinista Glauco e a Laerte, né? O Glauco morreu, a Laerte é viva ainda, fazendo crítica ao governo Sarney, mas com personagens em quadrinhos brasileiros. E aí eu gostei, então eu comecei a virar um leitor ávido eu pegava, em frente à minha casa tinha um escritório, então no final do dia eu sempre fui uma criança intrometida, então no final do dia eu passava e pedia o jornal, e ficava lendo quadrinho de jornal, e aí de repente eu estava lendo crítica de jornal, mas tudo sem pretensão. E aí de repente eu comecei na biblioteca, então começou a ler esses livrinhos, aí de repente a coleção Vagalume,
E aí também chega uma certa época, lá pela quinta, sexta série, né? Na época era outra divisão, né? Não era igual hoje, quinto ano, sexto ano. Não tinha. E aí as cobranças da escola e de repente eu tive, se eu não me engano, acho que foi no segundo colegial, segundo ano, né? No ensino médio, uma professora, Dona Luciana, ela chegou pra mim e falou assim: olha, eu vou te dar um livro pra você mudar seu repertório. Acredito por ser muito moleque e por gostar de música, eu ficava lendo muita revista especializada em música, muita entrevista, foi numa época de explosão de rock and roll, né? Chegando algumas coisas assim, digamos, mais agressivas na área do rock and roll, que eu gosto muito, né? Então ela falou assim: eu vou te dar um livro para você mudar seu repertório. Acredito que eu estava falando muita besteira na época, né? Com certeza. Então ela me deu Dom Casmurro. E quando eu li assim, eu vi a capa assim e falei: tudo bem. Então eu li aquilo. E eu me lembro que essa professora, ela falou assim: ó, vou te dar, você tá ficando, né? Eu sempre gostei de escola, por isso que eu nunca saí de lá, né? Trabalho em escola até hoje, das 7 da manhã às 10 da noite. Então ela falou assim: vou te dar uma receita para você mudar seu repertório, você tá ficando adulto e tal. Leia jornal, leia crônicas e leia livros. Mas quais livros? O que você puder. E aí eu falei: mas quais são os bons? Ela falou: leia, e aí você vai falar o que você acha que é bom, o que você acha que é ruim. E ela me deu Dom Casmurro. E uma curiosidade, que a primeira vez que eu li, vou ser bem sincero, eu pouco me importei se Capitu traiu Bentinho ou não. Eu pouco me importei, porque era novidade. Eu li, tá. Aí li pra escola uma segunda vez, e falo pra você, de quando eu comecei a ler lá no segundo colegial, eu devia ter uns 13, 14, até hoje aos 41, eu já li umas 6 vezes. E se você me perguntar se Capitu traiu Bentinho mesmo, que é a grande interrogação, eu vou falar para você assim: me dá mais uns dias para eu ler novamente? Num momento eu achei que sim, no outro eu achei que não. E é aquilo que a gente está falando em off da questão dos clássicos, que eles nunca morrem, né? Você olhar e falar assim: puxa vida, um autor escreveu ali as vicissitudes e convicções humanas lá no século XVIII, XIX, e agora em 2019 ainda causa espanto, causa admiração, dúvidas, assim por diante. Só pegando carona para não colocar aqui, para não tomar muito seu tempo, a Metamorfose de Franz Kafka, eu vou te falar uma coisa, é a terceira vez que eu leio. Em momento algum ele fala aqui que o Gregor Samsa, né, que é a personagem principal, se transforma numa barata ou num inseto. Ele não fala declaradamente um inseto, ele fala num monstro que veio a se tornar. E claro, fala da carapaça, da carapuça, tal, do couro duro, das perninhas, então você mentaliza um inseto. Mas a terceira vez que eu leio, e a terceira vez que eu falo assim: nossa, mas aonde estava essa visão de mundo, essa reflexão, que eu não vi na primeira vez? É o grande bonito a grande mágica dos clássicos, da leitura. Então, respondendo a sua pergunta, deu uma baita de uma volta, ela surgiu, a leitura surgiu. Um pouco para suprir uma solidão de não ter TV, e, né, todas as crianças cantavam o show da Xuxa, ou o programa do Sérgio Malandro, ou os desenhos da época, e eu não sabia o que eles estavam falando. Sabia, mas nunca tinha assistido. Então a leitura veio para suprir essa carência, essa solidão de criança. No futuro, quando adolescente, veio para ter repertório mesmo, para não chegar quando for conversar com as menininhas, né, na época, ou nas conversas de família, que é uma chatice, ou nos almoços, né, ou no bate-papo entre amigos, para não ser irrelevante, para ter um assunto, né, e aí você acaba sendo chato, né, é o cara que estraga o almoço de família, né,
que todo mundo tá falando, se fosse nos dias de hoje. E aí, você viu a Fazenda? Você viu o Big Brother? E aí fala, e você? Você fala, tô lendo a Metamorfose, ou seja, é o chato tá falando. Já tá. E agora, né, no auge dos 40 e poucos anos de idade, é mais forte do que eu. Muitas vezes você vai lá e compra. Eu fui comprar esse livro há 2 semanas, eu fui lá só para comprar essa versão. Aí eu comprei mais 4. Claro que eu vou levar um tempo, eu não vou ler os 4 em uma semana. Mas assim como todos nós somos leitores, temos alguns livros que a gente não leu ainda, a gente tem, mas não leu. Hoje é mais forte do que eu leio. Não sei te dizer, leio tudo. Faz parte da nossa vida, né? Se você desenvolver o hábito pela leitura, você nunca vai ser uma pessoa solitária. E o tempo passa, né? A gente envelhece. Nem sempre estaremos jovens assim, né? Ou jovens assim, né? Se é que você me entende, né? Tiozão. Mas chega um momento que você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai sofrer de solidão se você desenvolve o hábito da leitura. Então é isso. É isso. Tá bom? Então é isso, obrigada. Eu que agradeço. Por vir aqui no canal, aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Agradeço por você ter me recebido aqui na sua casa, sua família, ter me recebido muito bem, mostrado os seus livros, esses minutos que você me emprestou aí, você cedeu a gente bater um bom papo, falar sobre literatura, tomar um café maravilhoso num dia chuvoso. Então eu que tenho que agradecer. Não mereço, mas agradeço. E uma dica para os seguidores do canal? Uma dica para os seguidores do canal. Primeiramente, dê likes, curta. É esse o termo que eu uso mesmo? Like, curtir, né? Inscreva-se no canal, dá essa força, porque é um canal diferenciado, fala sobre cultura, sobre literatura. Né? Então vamos apoiar um pouco mais a arte, a cultura, que é muito importante. Então ajude a minha aluna amiga aqui. Segundo, leia tudo que você puder. Aumente o seu repertório. Talvez se o brasileiro, nós brasileiros, tivéssemos um pouco mais de leitura, um pouco mais de repertório, muitas besteiras, muito ódio que é destilado aí nas redes sociais, que é falado, muitas interpretações, teria sido evitado. E uma terceira e última dica, porque se deixar eu falo até o sábado, domingo que vem. Se você é uma pessoa que desenvolve o hábito da leitura, no futuro você nunca estará sozinho, né? A solidão não vai te afetar. Ou se for, vai ser de uma forma boa, né? Você sozinho. A descrição do paraíso, né? Para mim, se me pedir, a descrição do paraíso sou eu, quietinho no meu canto, lendo um livro, ouvindo uma boa música, Joy Division primeiramente, tomando um café e é isso. Então, leia. Você não vai perder o seu tempo lendo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima. Obrigado a todos.